Uhum. E agora eu já vou deixar entrando, tá? Tá Certo. legal? Boa tarde, todo mundo que está entrando. Vamos esperar só mais um minutinho que a gente já começa. Estamos aqui com o Tiago Rodrigues, que vai contar um monte de coisa aqui para gente. Boa noite, pessoal. Boa noite para mim, que estou na Alemanha. Boa tarde para você. Você está certo, Diego, já está boa noite, já às 8 horas da É, noite, na aqui já está Alemanha. noite. Hum? Aqui já está noite já. É. É, bom, 3 horas, vamos manter a pontualidade alemã, né, Tiago? Você Assim. sabe bem que essa pontualidade é Aqui é muito importante, eles levam muito a sério. Muito a sério. Uhum. bom. Então, eu Mesmo, quero dar bem-vinda a todos que estão aqui. E essa live vai ficar gravada e a gente não, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer, a gente não vai mostrar o rosto de ninguém, só o nosso que vai aparecer. Mas a gente vai deixar as perguntas para o final, para alguém, se alguém quiser fazer perguntas. Estamos aqui com o Tiago, que vai falar um pouquinho dele, vai contar como é a vida na Alemanha. É, nós aqui do Instituto Metamorfose e da Fundavel A, estamos com esse processo já, temos alguns enfermeiros que já estão lá, o Tiago mesmo já foi pela Fundavel A, e assim a gente vai tirando as dúvidas de vocês para vocês irem tranquilos. Porque o que eu acho que é mais difícil é você essa tranquilidade de ir, né, Tiago? Conta Sim. um pouquinho de você e fala um pouquinho sobre isso, Tiago. Deixa eu não sei se o Werner quer falar um oi antes. Oi, gente, né? Sejam bem-vindos nesse bate-papo junto com o Tiago, que Hum. foi em 2023, 23. né? 2023 para a Alemanha e já é enfermeiro oficializado na Alemanha, certo? Sim. Então, bola com você, Tiago. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Thiago, como vocês já falaram. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, morava em Porto Alegre, tenho, nesse momento, 40 anos. Sou casado, tenho dois filhos e a decisão de vir para a Alemanha foi num momento que a gente achou que dificuldades em geral em relação ao mercado de trabalho, enfim, criação dos filhos, né? No Brasil, para nós, não estava mais suprindo, o Brasil não estava mais suprindo essa necessidade para nós, né? A gente viu na Alemanha, nos projetos de imigração de enfermeiros, no caso do Kaufmann-Welt A, uma oportunidade a mais de melhorar a vida e ter condições melhores de vida e poder dar para nossos filhos, né? A gente tem um Boa filho. tarde. Boa tarde, René. Boa noite. Então, eu sou enfermeiro, sou formado pela Universidade Rita dos Reis, em Porto Alegre, e em 2019 trabalhava com urgência e emergência desde então. E trabalhava à noite, todas as noites, no caso eu tinha dois empregos. Para nós que somos enfermeiros, eu acho que isso é uma prática comum, né? Ter dois ou mais empregos para poder equilibrar a renda de casa. Então, foi uma decisão bastante importante para nós, bastante, né, pensada, não foi nada liviano. Não é uma mudança de bairro, não é uma mudança de cidade, muito menos de estado dentro do Brasil. É uma mudança de país, de continente, né, que agrega diversas outras coisas junto, família principalmente, né, e eu acho que uma coisa que sempre nos vinha à cabeça, como é que vai ser lá? Será que a gente vai conseguir se adaptar? Será que nossos filhos vão conseguir se adaptar? Como é que vai ser o aprendizado da língua? Alemão, como vocês estão estudando, vocês sabem, é uma língua difícil. Não, quem disser que é uma língua fácil de aprender e tudo mais, eu, eu discordo totalmente. Eu acho que está errado. É. Alô? Oi, Continua Tiago. falando. Oi.
Ah, tá. Em Certo. relação ao alemão. É uma língua difícil, a gente precisa de bastante dedicação para poder aprender. E depois que a gente estudou muito, a gente acha que não aprendeu nada. A gente vai sentar na cadeira, fazer os exercícios e vai ver que realmente não aprendeu, não era aquilo. Então a gente vai lá e estuda mais um pouco e coloca em prática. E parece que chega uma hora, tanto eu quanto os meus outros colegas que vieram, que dá um start assim no cérebro da gente que, nossa, eu estou entendendo, eu estou conseguindo me comunicar em alemão. Então, depois que isso acontece e que a gente passa nas provas, a gente consegue colocar os pés aqui na Alemanha e ver que realmente aconteceu, a gente percebe que o nosso alemão não é tão bom quanto a gente imaginava. A gente começa todo o processo de novo, porque principalmente a pronúncia, Aussprache, é diferente, é difícil. Eles falam mais rápido do que nos áudios que a gente escuta no YouTube para poder fazer a prova do Gate ou do TELC depois. Então, é uma diferença bem grande. Só que assim, ó, é possível, a gente consegue, é persistência, é dedicação em cima do estudo do idioma. Eu falo isso com propriedade porque eu passei por tudo isso. E depois, chegando aqui em relação ao processo de aprender como é a enfermagem na Alemanha. Como eu falei, eu já era técnico de enfermagem, eu fiz a graduação, me formei em 2019 e trabalhava como enfermeira emergencista. Então a gente reaprende a enfermagem, porque são termos, apesar de saber como é que funcionam as coisas, como se fala, como a gente comunica com os colegas, com a equipe médica. A gente tem uma equipe multiprofissional aqui muito atuante. Então, assim, ó, aqui na Alemanha, eu moro em Leipzig e trabalho na parte do corações artificiais. Não sei se alguém conhece. Eu já tinha trabalhado uma pequena parte do tempo no Hospital de Clínicas em Porto Alegre com essa parte de coração artificial. Então, são máquinas que, né, substituem o coração parcial ou totalmente. Então, tu reaprender todo o vocabulário técnico em relação a, ao assunto enfermagem é complicado também, mas, mas dá certo. Então, assim, ó, são, são degraus que a gente tem que ir subindo devagar. A gente não consegue alcançar o próximo degrau se nós não tivermos bem apoiados no degrau anterior em relação à língua, porque tudo faz parte depois. Ah, mas por que que eu vou usar o verbo com preposição? Entende? É importante o verbo preposição, é importante o verbo, principalmente os verbos separáveis. É uma dificuldade minha, talvez de outros colegas, em relação a começar a frase com o verbo e só acabar a frase para te conseguir ter entendimento total no final. Então, eu estou aqui há um ano e meio, está melhor para mim, eu consigo me comunicar, eu consigo entender praticamente tudo que falam, mas ainda tenho dificuldade nessa hora de separar o verbo. Então, a gente está sempre estudando, está sempre melhorando. E o desafio inicial que eu acredito que eu tive aqui, principalmente eu cheguei numa época de frio, apesar do Rio Grande do Sul fazer frio, eu cheguei aqui em dezembro de 2023, tinha neve, peguei temperatura de menos 18 graus, tinha trazido algumas roupas de frio, tive que comprar roupas melhores, né, para o frio daqui é diferente. Então, né, eu acho que essa foi uma das dificuldades logo que eu cheguei. A distância da família, como eu falei, eu sou casado, tenho dois filhos. Quando eu cheguei aqui, eu estava sem eles, sendo que o último ano inteiro eu passei todo dia com meus filhos em casa estudando, enquanto a minha esposa trabalhava. Eu ficava em casa estudando em tempo integral junto com eles. Então era eu que cuidava do material da escola, dos temas de casa, do almoço, da janta, do café da tarde. Então estava o dia todo. Então, para mim foi uma separação muito grande, muito forte. A tecnologia ajuda bastante hoje. Ligação de vídeo. Então a gente consegue, só que mesmo isso não vai suprir toda a necessidade que a gente tem. Vai passar, é mais uma fase, então assim, ó, a gente tem que ter um apoio, seja nos estudos, seja fazer ligação de vídeo todos os dias, mas, né, é importante ter tudo isso, né?
depois a minha Você falou esposa. uma coisa super interessante, Tiago, que eu acho que é uma coisa importante. Tem uma hora que dá um clique que a gente não entende como, né? Mas faz assim, do nada, né? Sim, é isso daí. E outros cliques também que dão de que realmente está acontecendo. Não que seja assim, um evento, melhor evento do mundo, tipo o evento que a gente teve que mais comemorar. Só que toda a nossa expectativa gira em torno disso, né? A gente estuda muito para isso, para poder estar aqui, para poder exercer aquela profissão na qual a gente estudou tanto a vida toda, né? Seja no Brasil, seja aqui na Alemanha, eu acho que é importante tu conseguir, tipo, tu se parabenizar, dizer assim, eu consegui, eu estou aqui, é mérito nosso também. E depois as próximas fases, né? Em relação ao trabalho, os colegas, assim, ó, eles têm aquela desconfiança logo que a gente chega, porque eles não entendem nossas motivações, por que que a gente mudou toda a nossa vida, independente da vida que nós tivéssemos no Brasil, por melhor que fosse, eles não conseguem entender. A realidade daqui deles é outra, totalmente diferente da nossa. Eles sempre tiveram toda a estrutura que eles têm, enfim, seja estudos, apoios, enfim. Então, é isso daí, é só aquela desconfiança inicial. O alemão, eles conversam bastante, eles são muito curiosos, então a gente acaba conversando bastante em relação a isso. E sempre que a gente queira saber alguma coisa, a gente tem que perguntar. Por exemplo, assim, eu digo, Thiago, mas no que tu trabalhava no Brasil? Eu trabalhava com urgência e emergência, né? Ou trabalhava em cardiologia, ou qualquer outra coisa, né? Tá, mas e tu? Tu sempre trabalhou aqui? Porque se tu não perguntar, eles não vão falar. Então, isso daí é importante. Não é aquela troca que a gente costuma fazer no Brasil. Ah, o que trabalhava, Thiago? Eu trabalhava tal coisa. Que legal, eu trabalhava com tal coisa. Não sei, tipo, no Brasil parece que a sinergia funciona diferente. É tudo junto, eu não entendo. Então, no alemão, se tu não perguntar, eles não vão falar. Dificilmente, dificilmente. No momento que eles perguntam, assim, tudo bom? Como é que foi? Como é que foi o final de semana? Tava de folga, né? Sim, eu estava de folga, fazer com a família e tudo mais. Se tu não perguntar, se tu não puxar, vai morrer ali o assunto. Eles não vão te falar como é que foi o final de semana deles ou o que eles fizeram se tu não perguntar. E serve para tudo, né? Eles vão acreditar, no caso, que tu sabe o que tu tem que fazer. Se disser, Thiago, eu preciso que tu tire a sonda do paciente, tá bom? Aí, tá, mas beleza. Eu não tenho experiência, eu só fiz a graduação e o estágio. Eu fiz uma vez, por exemplo, no estágio isso. Não tenho experiência nenhuma com enfermagem. Eles vão acreditar que tu sabe fazer aquilo. Se tu não disser para eles que tu precisa de ajuda, eles não vão saber. Então, assim, ó, a comunicação é essencial. Eu não fiz esse procedimento, eu não sei, poderia me acompanhar, poderia me ajudar? Ótimo, não tem problema, assim, ó. Expressar dúvidas, assim como no Brasil, pelo menos aonde eu trabalhei, em todas as vezes, aonde eu estudei, nunca teve problema em expressar dúvida, mas eu sei que para colegas, alguns outros, em outros hospitais, tinha essa dificuldade. Como assim tu não sabe? Tu não é enfermeiro? Tu não fez a graduação assim como os outros? Mas aqui não, aqui é importante expressar dúvidas, né? Porque assim como qualquer outra parte do mundo, a enfermagem, a gente lida com vidas também. E para eles, o paciente vem em primeiro lugar, né? A gente tem que cuidar do paciente, né? A gente estava falando, né, Tiago, que assim é uma mudança de vida muito grande. Que a gente estava comentando até antes aqui um pouquinho da gente iniciar, Sim. que até jogar o lixo você tem que reaprender. Você tem que Então, reaprender tudo. A gente essa estava até parte rindo muito que as pessoas, realmente, se você não jogar o lixo certo, você ganha multa. é isso aí. São coisas importantes em relação à vida cotidiana. Coisas simples como separar o lixo, que eu sei, talvez algumas outras regiões do Brasil aconteça, mas eu sei que no Brasil, em muitos lugares não acontece da separação do lixo. E outras vezes, quando acontece, a separação do lixo acontece entre lixo orgânico e lixo seco. Aqui não. Aqui tem lixo de papel, o lixo de cabelo, que nem a gente fala, que vai. Não é o lixo reciclável, o lixo de papel, o lixo da poeira de casa. Então, tipo, tem diversos. O vidro eles separam por cores. Tu tem tipo, eu comprei um pó de azeitona que o vidro é transparente. Eu comprei um azeite de oliva que o vidro é verde. Eu comprei um vinho que o vidro é de outra. Tudo isso tem locais corretos para onde destinar. Não é simplesmente vidro.
Não posso colocar lâmpada junto com o vidro. Tem lugar onde coloca a lâmpada, tem um lugar onde coloca a pilha. Então, tudo isso é muito metódico, assim, tipo, tem que ser feito, senão ganha multa. Tenho um colega nosso do hospital que ele foi colocar o papelão, colocou no lixo errado e ganhou multa. Realmente ganha multa em relação ao lixo. São essas pequenas coisas. Ou que nem andar sem ticket no trem, no ônibus, que acontece, tipo, mas não acontece. Tem gente que tenta, no caso, né? Ganha multa real. Também ganha multa. Fazer barulho. O pessoal não está acostumado. Ou alguns, não, mas sábado é dia de festa, a gente escuta música até tarde. Aqui não, aqui tem horário de silêncio durante a semana e final de semana, domingo e feriado é o dia todo. Não pode lavar roupa, não pode fazer barulho de qualquer maneira. Porque É muito muitas engraçado, máquinas a de gente lavar não roupa consegue nem entender, né? não pode, não pode passar aspirador em casa, importantíssimo. Não pode passar aspirador. E em alguns lugares nem vassoura, porque a acústica não é tão boa assim. E outra coisa importante que tem que cuidar é em relação à fumaça. Tem detectores de fumaça em todos os cômodos da casa. Então, aconteceu comigo, antes de eu sair para aula, eu estava em aula ainda naquela época, acordei 5 horas da manhã, tomei o banho, fui fazer meu café e eu fazia torrada na frigideira, assim como no Brasil. E esqueci um minutinho. E ela o pão fez aquele queimadinho e subiu fumaça. E tocou o alarme de incêndio 5 horas da manhã. No Eu, prédio. no prédio. Aí o Ah, que que eu não, fiz? mano. Eu abri a janela da cozinha, corri, abri a janela do quarto para fazer, era inverno, para fazer a corrente de vento para sair aquela fumaça. E eu só esperando os bombeiros chegarem. Mas aí não chegaram, enfim, porque parou rápido, né? Não ficou aquele barulho aquele tempo todo, porque era só aquela fumaça torrada, não estava pegando fogo, né? Então, consegui solucionar rápido, mas mesmo assim fiquei depois toda aquela semana e a semana seguinte esperando alguma notificação em relação a acionar o alarme de incêndio. E Mas pagou multa ou não, ficou dessa por vez não aí? paguei multa, não veio notificação, mas Ah, fiquei que bom. esperando assim, ó. Porque a gente sabe o que acontece. A gente tem casos de colegas nossos que receberam multa em relação a barulho, que chamaram a polícia por causa do barulho. Então, assim, ó, é importante cuidar dessas coisas, né? Isso eu Mas acho que é super reuniões na importante, Alemanha. Tiago, porque assim, as Oi? pessoas não têm muita ideia. Que nem eu estava falando, teve um enfermeiro que contou para gente que ela recebeu uma multa porque ela andava descalça, porque o barulho do pé no piso, e não andava de pantufa, o barulho do Sim, pé no piso incomodava a pessoa embaixo e é, eles não vêm conversar com você. Eles te isso. chamam a polícia que se vira com você. É isso aí. Tipo, tem casos que fazem isso, tem outros casos que o vizinho ele é um pouco mais amigável, que nem tem uma colega que tem esses robô aspirador, ela apelidou de Marinette, o robô aspirador dela. E o vizinho foi reclamar da Marinette andando no chão de casa, porque é muito simples, né? Tipo, eu vou sair para trabalhar, né? Deixa a Marinette programada, a Marinette vai passar a vassoura em casa, né? E quando eu chego a casa está limpa. Mas é isso aí, ele reclamou do barulho da Marinette, porque provavelmente ela saiu aquela vez chegando de manhã cedo. O plantão aqui funciona em horários diferentes, né? Começa às 6 horas da manhã, via de regra. Então, para sair, tem que sair 5 horas da manhã, dependendo de onde mora, né? E sim, aí tu deixa ela ligada e ela acaba fazendo barulho e, né, incomoda, acorda as pessoas, né? E isso tem que cuidar. Barulhos, enfim. Mas esses tipos de equipamentos não são extremamente silenciosos? É isso que eu estava falando, são silenciosíssimos. Mas mesmo assim, como é que a pessoa ia reclamar do aspirador robô se não estivesse escutando ele? Então, realmente, a pessoa estava escutando o aspirador robô. Só tivesse, se seu aparelho tivesse arrastando um brinquedo junto, alguma Sim, coisa assim, né? Fazendo um. Ah, pois é, é. Mas ok. é isso aí, tipo, eu acredito que tu possa colocar em outro horário também. Eu não vou colocar 5 horas da manhã, a hora que eu saio para trabalhar, Ah, né? Eu ok. vou colocar mais tarde. Programar. E conta um Mas pouquinho hoje.
Fala, Werner, Mais uma desculpa. pergunta sobre reuniões no final de semana. Não pode ter nem reuniões em casa? Pode. Desde Pode. que, dependendo do horário, não façam tanto barulho assim. E o que acontece? Ah, vou fazer um almoço em casa. Ok, eu me reúno ali com os meus amigos, com os meus familiares, enfim, mas não faz tanto barulho, né? Até às Aqui, 10 geralmente... horas, não pode ligar uma música até às 10 da noite? Ah, não, música não. Música não Não. pode. Inclusive, a gente tem a TV na sala ali, quando chega 9 horas da noite, a gente já começa a baixar o volume. Claro, agora mais ainda porque tá anoitecendo mais cedo. Mas no verão, que 10 horas da noite ainda é dia, a gente já começa a diminuir um pouco mais, né? Enfim, para 10 horas da noite, se nós não tiver com a TV desligada já, nós já está se encaminhando bem para desligar. Ah, vamos terminar o filme. Ah, se tem muita cena de ação, muito tiro, muita coisa, ou baixa bastante o volume, ou assiste, termina assistindo outro dia. É tudo para evitar ganhar multa, porque as multas não são baratas, né? Assim como perder a chave. Se perder a chave do apartamento e ficar do lado de fora, tem que chamar chaveiro. E se é dia de semana, enfim, essas coisas, geralmente gira em torno de 150 a 200 euros. Se é final de semana ou depois das 10 da noite, nossa senhora, paga muito caro. Não sei nem quanto, mas já teve alguns colegas que perderam a chave. Perderam a chave não, porque o que acontece? A porta não abre pelo lado de fora, a não ser que tenha a chave, né? Então, tipo, deixei a chave lá de dentro. Entende? E aí saí para colocar o lixo ali. Ah, fui pegar minha correspondência. E a porta bater, a gente não abre ela por fora, a não ser com a ajuda do chaveiro. Existem técnicas que o pessoal tenta, às vezes consegue, enfim, usar cartão de crédito, usar alguma coisa. Se não está chaveado ali, se não bateu, chaveou, até dá, mas do contrário, tem que chamar o chaveiro. E aqui os serviços são mais caros, né? Uma coisa importante também que você estava falando de que dos seus filhos, quando começaram a estudar, a importância que eles dão para que ele não pode faltar, que ele não pode, que senão também Sim. vem a polícia, o negócio lá é a polícia. E isso daí é muito, muito importante. Eu tenho dois filhos, né? Uma menina que está na creche, na quinta, ela tem 6 anos agora, e tenho um menino de 10 anos que frequenta a escola. É importante, sempre quando ele não for ir para a escola, ou ela não for na creche, avisar. No caso, liga para avisar que ele está doente, que ele não vai hoje, enfim. Ah, levou no médico, tem atestado, avisa quando deve ficar passado. Porque se tu não avisar que o teu filho não vai na escola, eles mandam a polícia em casa. Já aconteceu com uma colega, né, de mandar a polícia em casa em relação ao filho que não foi na escola, né? Ah, mas ele não estava se sentindo bem. Sim, mas avisaram. É importante, a comunicação é essencial, porque eles não sabem. Porque aqui é uma realidade muito diferente do Brasil. Quando eu vim para cá, eu até achei estranho, porque tem crianças pequenas que eles vão para a escola sozinhos, tipo 7, 8 anos, vão sozinhos para a escola, então eles não sabem se aconteceu alguma coisa com a criança no meio do caminho, se a criança está matando a aula, enfim. Então, eles cuidam muito dessa parte, eles mandam a polícia em casa para ver o que aconteceu, a criança não foi na escola. Essa parte Não, é não para importante. prender os pais, é só para Não fazer na a pergunta. para fazer perguntas, enfim, e, tipo, claro, se tu não avisou, para te levar um puxão de orelha também, né? Porque na primeira vez acredito que não multa, né? Mas se quando voltar a acontecer, eu acredito que tenha alguma sanção, sim. Porque aqui Então, existe muito essa parte da multa, né? Eu acredito também que quando mexa no bolso, a pessoa aprenda mais rápido, digamos assim. deixa eu agora. Você tem alguma pergunta, Werner? Senão eu vou perguntar se alguém aqui tem alguma pergunta. Uhum. Se quiser abrir o microfone, você não precisa nem abrir a câmera, só o microfone, caso você queira fazer uma pergunta, alguém queira fazer uma pergunta. Oi, você está muito baixinho, eu não estou te ouvindo. Vocês estão escutando? Não, Então, Alô? eu teria uma pergunta.
Pois não, pode falar. Como é que você chama? Cíntia, boa tarde. Cíntia. Boa tarde, Isso. Cíntia. Eu sou enfermeira há 5 anos, sou da Paraíba e tô, né, querendo ver se eu consigo ingressar no exterior, né? Uhum. Aí, Tiago disse que tem 2 filhos e a priori ele foi só. Aí eu queria saber por que que a priori ele foi só. Se quando a gente começa a ler os processos, né, eles informam que você pode ir com a sua família. Qual foi a dificuldade? Então, assim, ó, eu não sei como é que funciona o processo de vocês, enfim, ou o teu processo mais especificamente, Hum. mas para nós, naquele momento também, não era tão simples assim pegar e mudar com a família toda, né? E o hospital, quando eu vim, ele fornecia o apartamento, sim, para nós, né? Eu tive que trocar de apartamento depois para poder acomodar toda a minha família. Então, a minha esposa trabalhava ainda na época e nós tinha terminar a organização, enfim, não foi tudo tão simples. Minha esposa trabalhava há 15 anos na empresa, então não é um processo tão fácil, tudo mais. Ela vinha conversando bastante tempo já para tentar sair, tudo mais. Não, não deu, mas eu estava aqui desde dezembro, eles chegaram em maio. A gente não conseguiu em março porque eu não consegui apartamento antes, eu precisava de um apartamento maior. Porque aqui isso é importante também, tem que ter uma metragem quadrada mínima para te conseguir depois da reunião familiar, né? O pessoal fala, antigamente eles tinham também a questão do quarto. Se tem um filho homem e uma filha mulher, eles não podem dormir no mesmo quarto. Em relação a isso, se eu não me engano, a legislação já caiu, tá bom? Eles já estão trocando devido à necessidade de imigração e à dificuldade de conseguir apartamentos, mas ainda assim tem uma metragem quadrada mínima que tem que ter no apartamento. Eu tenho 2 filhos, né? Enfim, a gente tem que ter um apartamento de, no mínimo, acho que 60 metros quadrados, 65 metros quadrados. Eu não me lembro, o meu apartamento agora tem 72 metros quadrados. Aqui, esse que a gente mora, que eles conseguiram vir, no caso, né? Também, Cíntia, é assim, normalmente os hospitais você vai num primeiro momento sozinho para você fazer a sua adaptação, porque se você chega já com a família, e muitas vezes a família ainda sem falar alemão, você não consegue se dedicar para os seus primeiros meses no hospital. E é como o Também. Tiago falou, todos os hospitais, ou se os hospitais não fornecem, nós mesmos cuidamos disso, de um lugar para você ficar. E este lugar não tem os requisitos necessários para você ir com a família inteira. Então, é um Uhum. primeiro momento de uns 3 meses para você se organizar para irem todos. E você Entendi. também tem que estar lá para sair todos os documentos aqui. Então, assim, é todo um processo para que eles irem, mas É. não que você não vá com eles, só que eles Não, vão não. normalmente depois de pelo menos 3 meses. Entendi. 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 Muito obrigada. Nada. Você quer falar alguma coisa, Werner? Tiago, exatamente quando você chegou lá, o primeiro mês, eu sei que a maioria das pessoas é muito tenso, muito difícil, muito, tipo, entender ao vivo, na real, e Foi. é tudo diferente que você aprendeu até agora no curso. É, É é uma isso daí. coisa, né? Foi o eu tinha dito antes. A gente demora um pouco para aprender, a gente tem dificuldade, aí a gente acha que não está aprendendo nada, aí quando vê, começa a virar chave que tipo, parece que é mágica mesmo, entende? Mas não, não é magia. É isso que a gente começa a entender. Tipo, tu acorda um dia de manhã e tu escuta ali o vídeo, escuta o áudio e, tipo, eu tô entendendo o que eles estão dizendo naquilo ali. É isso daí. Aí tu vai lá, tu faz a prova, tu consegue a aprovação. Então, assim, ó, eu sei alemão. Eu tenho um documento que prova que eu sei alemão, que eu passei numa prova. Só que quando a gente chega aqui, parece que a gente não sabe nada. Não. Porque Mas eles falam muito rápido. Dependendo da região, a gente aprende o Hochdeutsch, que é diferente dos regionalismos. Tem diversas regiões aqui. Eu moro na região da Saxônia, então eles têm regionalismos aqui. Por exemplo, uma coisa que eu sempre tive dificuldade
agora não mais que eu já sei, é o 2. Eles sabem que é desvai. Eles falam desvô. Tipo, Desvô, para mim, no primeiro momento, eu entendia 12. Desvô, desvolve. Mas não, é 2, desvai. Eles falam desvô. Muitos, não todos, mas tipo, acontece bastante. Aí, claro, depois a gente vai acostumando em relação a isso. Tem outras pequenas coisas também que é só o termo que vai dizer. Só que em relação à língua, é uma língua difícil. A gente vai chegar aqui, a gente vai ter dificuldade de se comunicar, a gente não vai conseguir entender direito, vai ter que pedir para repetir. Por favor, repete para mim. Fala mais devagar, porque eles falam muito rápido. Eu acredito que nós, no português, também falamos rápido. Só que como é nossa língua materna, a gente não percebe. E o alemão, a gente tem aquela peculiaridade dos verbos separáveis, que a gente tem que esperar ele falar tudo o que ele quer dizer muitas vezes, né, para entender o que ele está querendo dizer. tá. Porque os verbos separáveis, eles mudam dependendo do prefixo deles. Então, Cíntia, só para isso eu queria só que o Tiago falasse. O problema da língua é tão grande no início que você precisa primeiro dar conta da sua rotina, da sua registro, seu registro nas prefeituras, nos órgãos e tudo mais. E quando você consegue ter entendido e vivido isso no seu caso, aí depois, como você é responsável pelos familiares que vêm depois, você pode Sim, ajudar os familiares que vêm depois. Quando você não entende no início, você não vai conseguir ajudar as pessoas, as é isso familiares. aí. Por isso é esse pequeno atraso para os outros chegarem necessário para que você seja o guia deles. Sim, porque o que Né? acontece? Quando eles vieram para cá, minha esposa e meus filhos, tipo, a minha esposa sempre foi uma pessoa muito proativa, ela sempre foi muito de ir e tudo mais, Uhum. encarar os desafios, assim como ela, né, aceitou essa jornada maluca junto comigo, né? Porque não é fácil tu pegar e mudar toda a tua vida, toda a tua rede de apoio está no Brasil e tu mudar para um país estranho, numa língua estranha, sem falar alemão. Minha esposa não falava alemão quando ela chegou. Dias de hoje ela estuda, ela já entende muito mais, fala bastante coisa. Só que quando a gente matriculou o Eduardo na escola, que ele conseguiu a vaga, ela já teve que ir no outro dia na reunião da escola do Eduardo, ela já tinha que resolver coisas, comprar material com ele, e o Eduardo e a Melanie começaram juntos praticamente na escola. O Eduardo na escola, a Melanie na Kita, né, na creche. Então, tipo, é muita coisa acontecendo e tem dificuldades, mas tipo assim, ó, tu tem que encarar aquilo. Tem pessoas que se fecham porque sem dificuldade, tipo, eu não vou ir, eu não vou fazer, eu não entendo o que eles falam, eu não consigo me comunicar. Enfim, ela foi na Kita, tipo, ela falou um monte de coisa, eu não consegui entender, mas é isso daí, tipo, tu tem que se expor à língua, né? Tem coisas que tu não vai conseguir ajudar a tua família, entende? E É. existem pessoas que internalizam muito isso. Eu não consigo estar com ela naquele momento, na Kita, na escola, que seja, eu tenho trabalhando. Então fica dividido, entende? Tu fica trabalhando pensando como é que a minha família está lidando, como é que a minha filha está lidando na escola, como é que a minha esposa está lidando na reunião da Kita, e enfim, tipo, será que ela conseguiu voltar para casa? Ela tinha que ir no centro fazer o registro, enfim, comprar alguma coisa, e é isso daí, sabe? Ah, mas ele sabe inglês, ela sabe inglês, enfim. Em alguns lugares isso facilita, mas que nem, por exemplo, na creche da Melanie, na Kita, a, a diretora e muitas pessoas não falavam inglês. Então, Uhum. tipo, era Sim. só o alemão. Não são todas as pessoas que falam inglês, apesar de muitas pessoas falarem inglês. Alguns estabelecimentos tu conseguir se comunicar com o inglês, né? Mas não é a língua deles, né? A língua deles é o alemão, né? Tá. Também eles Muito importante. não existe isso. Acho que em lugares de onde você comércio que eles precisam falar alemão, mas fora isso, normalmente não se fala inglês. Sim. Aí, hospitais, no caso, assim, a gente já tem dificuldade muitas vezes com o alemão ali no hospital e a gente pega pessoas mais idosas. O meu setor é um setor bem específico, né? Corações artificiais são para pessoas que o coração não funciona, então geralmente é pessoas que têm doenças cardíacas irreversíveis, que precisam daquele transplante de coração. Então eles recebem o coração artificial até receber o novo coração, né? A doação, se receberem. Então é gente
muitas vezes, de uma idade um pouco mais avançada, que já tem um alemão mais antigo e realmente não fala outra língua. Então, se muitos acham que tipo, eu vou conseguir virar com o inglês quando eu não conseguir falar, me comunicar em alemão, tá errado, porque pessoas idosas muitas vezes não sabem inglês. Ah, mas tem jovens com doenças cardíacas, mas também muitas vezes não falam inglês. Então, Então, precisa aprender alemão. O alemão é importante, é difícil, mas é possível. É mas possível estar aqui. a boa notícia, né, Tiago? Agora, as pessoas que entram no programa, para os familiares também, a Wunderwelt tem condições super especiais para que aprendam alemão. Para nós é muito importante que, quando um familiar, filho pequeno nem tanto, não tão importante, o filho pequeno se joga e vai lá sem medo, né? Mas Então, é isso daí. As crianças aprendem muito mais rápido do que a gente. não, Como eu falei, o meu filho ali, olha, tem coisas que eu vou aprender contigo que eu não sei. Eu estava ajudando com a lição de casa esses dias. Eu assim, ó, eu falei, eu não lembro disso. Eu posso ter visto em algum momento, mas como assim, pai? Tu trabalha, tu fala alemão. E eu sim, só que não faz parte do meu vocabulário. A gente consegue se comunicar, a gente consegue comprar comida, a gente consegue fazer várias coisas. Comprar um chip celular, comprar roupas, trabalhar bem com o alemão. Só que o nosso alemão, num primeiro momento, é muito restrito ao ambiente hospitalar, sabe? Então, assim, ó, como eles estão na escola, a escola que funciona é diferente, é integral, eles ficam de manhã até de tarde, eles almoçam na escola, não tem, tipo, eu quero meu filho estudar de manhã, meu filho estuda de tarde, não, ele vai estudar o dia inteiro na escola. Então, eles estão expostos muito mais ao alemão do que nós naquele momento, e estão numa fase diferente da vida. Apesar do meu filho já ter sido alfabetizado em português, entende? Ele tem dificuldade, sim, com alemão, escrever e ler, mas eles aprendem muito mais rápido. A minha filha, que está na Kita, então não se fala assim, ó. Ela fica o dia todo falando só em alemão com as crianças. O alemão dela é muitas vezes melhor que o meu. Em alguns aspectos, é claro. Coisas específicas, sim, hospital, a gente vai sair na frente. nossa, ela- Mas que nem o uso do dor. O Werner, a Cláudia sabe muito bem em relação ao dor, quando a pessoa fala algo negando e eu vou confirmar que aquilo está certo. Por exemplo, tu não guardou os teus calçados. E ela, dó, guardei. E, tipo, ela usava o dó melhor do que eu. Eu já tinha estudado o uso do dó, eu já tinha treinado o uso do dó, mas não conseguia fazer a aplicação prática. Eu acabei aprendendo muito mais ao com uso do ela. dó com ela. E com eles depois, tipo, dias depois a gente faz uma forma de brincadeira, enfim, a gente contraria um ou outro, né, e fica falando dó. Mas é algo que a gente não tem no português. Seria É. tipo, né? Eu não consigo explicar, mas na Ah, vivência do dia a dia a gente acaba utilizando bastante. O DOR é só uma das coisas, tem diversas outras, entende? Né? Mas eles aprendem muito rápido, muito, muito rápido. Ela, então, mais sim. ainda, porque ela não foi alfabetizada. Vai acabar sendo alfabetizada em alemão. Alguém tem Nossa. mais alguma pergunta? Só abrir o microfone e falar. Eu tenho uma pergunta. Por Claro. favor, Boa tarde a todos. Boa tarde, pode. Tiago. Boa Eu noite, gostaria Léo. de saber, você chegando na Alemanha, quanto tempo foi, da partir do momento que você chegou, começou a trabalhar, né? Foi fazer o B2, né? Pelo que eu entendi, você fez o B2 aí na Alemanha, Eu fiz o B2 certo? aqui. Sim, Isso. Então, o processo do B2 até o Anerqueno, quanto tempo que um ano. aconteceu? Um ano? Um ano. Certo. Não, E como é deu que foi um a pouco. prova? Assim, ó, foi aquilo que eu falei. A gente estuda muito, parece que, tipo, a gente não sabe nada. E, e eu tinha uma professora minha que era muito rígida, entende? E eu acho que isso me ajudava a querer estudar mais, enfim. Eu não sei, cada um, o Brasil é muito grande, usa diferentes expressões em diversos lugares do Brasil, mas que eu falava assim, para mim parecia que ela me dava de chinelo havaiana na cara. Toda vez que eu ia fazer uma simulação com ela, assim, olha, hoje eu sei, estou preparadíssimo para essa simulação. E eu chegava lá assim, ó, e gente do céu, eu ia bem, para mim, no caso, eu falava bem, eu me expressava bem, eu falava, tipo, pegava todos os pontos, né? Aí ela pegou a primeira vez. Ela, Thiago, assim, ó, tu tem que melhorar muito. E eu, tá bom.
Mas, Thiago, é muito, é muito. Eu, tá bom, entendi. Eu marquei a próxima simulação com ela, peguei, li tudo de novo, reli. Aqueles pontos onde ela tinha focado nas perguntas, eu estudei muito mais ainda. Aí, então, quando ela chegou no próximo encontro da simulação, né? Porque, desculpa, são duas provas. É a prova prática e a Mundus de Proofum. A prova prática sempre vai cair um banho de leito no paciente. O paciente pode ser acamado, o paciente pode tomar banho sentado na beira do leito ou mesmo no banheiro. Então, assim, ó, na prova prática, isso aí, então é tranquilo. Porque é o nosso dia a dia, é enfermagem e não muda, né? Então, a dificuldade, eu acredito que seja para a maioria das pessoas é a comunicação, porque eles prezam muito isso aqui. Então, tu tem que estar conversando com o paciente, tem que perguntar para ele se ele está gostando daquilo ali, se a água está na temperatura adequada para ele, enfim, entende? Se ele tem produtos de higiene dele, se tu vai usar o produto de higiene do hospital, porque o hospital fornece também. Então, de verdade, a prova prática para mim era mais tranquila, entre aspas, e tinha a parte mundo de Keres que fazia simulações. Então, sempre quando eu pegava e estudava todo aquele ponto que ela pegava e clicava em cima, ela vinha com novas perguntas. Então, isso me ajudou, no caso, na hora de fazer a prova, porque, de certa forma, eu consegui bater todos os pontos, né? Eu fazia várias simulações de prova, enfim, né? Então, ela vinha com novas perguntas, eu estudava muito aquele tema, fora o tema anterior que ela já tinha solicitado ali, eu talvez não tivesse ido tão bem. Então, e sei que no final ela disse, Thiago, eu acho que tu melhorou bastante, assim, em relação ao nosso primeiro encontro. Eu acho que tu consegue passar, mas tu ainda tem que estudar mais. Eu, não, ok, então, assim, porque depois que eu fiz a última simulação, demorou, eu acho, quase um mês para minha prova, mais ou menos. Isso. Ah, então eu ainda estudei bastante, falei com a minha chefia, pedi uma folga para ela ali, ela conseguiu trocar uma folga na minha escala, para eu poder conseguir estudar um pouquinho mais. Então, eu fiz a prova na segunda-feira, no final de semana anterior eu não trabalhei, no caso, e fiz a prova. E deu certo, passei. Bom. É. Gente, a gente está aqui aberto para perguntas. Podem perguntar. Todo mundo está tímido, Tiago. Uhum. Não tem para vocês. Se tiver perguntas, E eu tenho outra. Eu sou Não cheia tem das problema. Que perguntas. bom, Cíntia, por que você favor. está aqui para nos ajudar. Esse processo da prova, caso não seja aprovado, não passe, qual é o procedimento depois? Então, assim, ó, de verdade, dificilmente não se passe na prova. Por que que eu digo isso, entende? Não é querer achar nós melhor do que os alemães, mas a gente faz uma graduação, a gente faz um nível acima. Então, a nossa base teórica é muito grande. Para quem já trabalhou, então, consegue agregar ainda mais a isso. Não estou dizendo que ter trabalhado antes é um pré-requisito, não. Estou dizendo que ajuda ainda mais a tu colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende durante a graduação. E eles são aos mil, não seria um nível técnico para eles. Não que seja demérito para eles, não é nada disso. Eles têm muita propriedade em tudo que eles fazem e sabem fazer e sabem cuidar do paciente. E isso é o que importa realmente. Então, assim, ó, em relação à base teórica, a gente tem muito horas a mais do que eles. Então, a gente sabe tudo aquilo. A nossa única dificuldade realmente é a língua. E eu falei, em relação à prova prática, o banho de leito sempre cai para todo mundo. Depois, para uma colega minha caiu controle de HGT. Ah, mas a HGT é muito fácil. Sim, é muito fácil, tranquilo. A gente tem que se adaptar com o sistema deles. Eles têm um aparelho diferente aqui e eles medem o HGT de uma forma diferente, mas o básico a gente sabe, que é higienizar o dedo, tira a sujidade, limpa, depois coloca álcool, espera secar, pura, despreza a primeira gota, pega a segunda gota, né, e aí verifica, né, pergunta para o paciente se está bem. É isso daí. Para mim, caiu, como eu trabalho numa semi-intensiva e fiz a prova na semi-intensiva, caiu uma gasometria arterial, mas o paciente tinha uma linha arterial, então é mais fácil. A dificuldade foi que o paciente veio ler isolamento respiratório, aí tinha que colocar toda a paramentação e depois tirar, enfim, era esses os pontos no caso. E na Mundlis, no caso, como a prova diz, é a prova oral, tem que falar, é a gente sentado
e dois avaliadores conosco, um de cada lado, né? Dois na frente, assim, um lado a lado, né? E são 5 perguntas. Eles te dão um caso clínico, tu tem que apresentar aquele caso para eles como se estivesse passando o plantão. E isso a gente já faz no dia a dia. Então também é tranquilo. Aí existem perguntas, 5 perguntas em relação àquele caso clínico que a gente tem que responder. E em cima daquelas perguntas, a gente responde três, a gente escolhe três para responder. Em cima daquelas 3 perguntas, eles fazem outras perguntas relacionadas ao mesmo tema. Então, é sobre dor, é cuidado do paciente, sobre direitos do paciente, se eu não me engano. Enfim, que eu fiz a minha prova em fevereiro. Fevereiro, faz bastante tempo, então não lembro de muita coisa assim, mas basicamente isso daí. Então a gente estuda em cima da prova, né? Passar o plantão a gente já faz normalmente, né? E eu acho que é isso. Mas mesmo assim, caso não passe, existe outra chance. Entendeu? Ah, eu estou muito nervosa, eu não consegui passar. Vai lá e faz a prova de novo. Eu tenho uma colega que veio em 2022, que trabalhava, brasileira, que trabalhava no mesmo setor, que trabalha no mesmo setor que eu, que o que acontece? Ela não veio por esse tipo de processo, ela veio num processo geral que fazia a prova, ela chegava e já fazia a prova, ela vinha com B2 do Brasil e chegava aqui, estudava para a prova e fazia a prova. Ela realmente, ela não conseguiu a primeira, ela ficou muito nervosa, mas assim, ó, tipo, esqueceu de tudo, ela fizeram perguntas complicadas, enfim, e achou que não ia conseguir, né? Tipo, ah, não vou conseguir. Aí estudou mais para a segunda tentativa, só que ela não tinha ninguém, ela não conhecia ninguém quando ela veio para cá, então não tinha com quem conversar. Quando eu vim, nós éramos um grupo de 30 enfermeiros, acho que era 20 alguma coisa. Então a gente trocava muita informação. E ela era só ela. Aí conseguiu, estudou, aí voltou a fazer a prova, né? Já, tipo, já estava sabendo o que ia cair, porque ela já tinha feito, né? Então foi ali e passou. Estava mais tranquila, enfim, sabia os temas que ia cair. Eu acho que essa é uma grande dificuldade, a gente não sabe o que a gente, o que nos espera, né? Eu já tinha colegas que tinham feito, nós conversávamos, nós trocávamos muita informação, então isso eu acho que facilitou bastante. E tinha os simulados também. Eu acho que toda oportunidade que a gente tem de aprender mais, de estudar, a gente tem que aproveitar. Obrigada, Cíntia. Se Ah, tiver mais, Cíntia, manda, pode perguntar. E se me der corda, ó, a gente passa a tarde todinha aqui, viu? Por favor? Eu queria saber se referente à alimentação, né? Se você teve muito choque cultural com a diferença de comida, porque eu como tanto, minha gente. Então, o Werner é alemão. Eu, particularmente, não gosto da comida alemã. Sou brasileiro. Enfim, a gente encontra produtos não brasileiros, mas a gente encontra arroz, a gente encontra feijão, a gente encontra macarrão. Tem uma dificuldade que eu tenho até hoje com o macarrão, que eu cozinho também, né? Que eu falo para minha esposa. Para mim, parece que ele está sempre mais duro, assim. Que no Brasil, a gente colocava o macarrão, parece que em seguida ele já cozinhava. E se tu deixasse ele tempo a mais na panela, na água quente, ele recozinhava, ele ficava aquele negócio estranho, né? E aqui não, aqui eu deixo ele cozinhando, cozinhando, cozinhando. E parece que nunca tá no ponto. Eu gosto dele bem maciozinho. Então, assim, ó, é a única dificuldade que eu tenho em relação. Mas os produtos alimentícios, para nós, assim, ó, são de excelente qualidade. Tanto o arroz, quanto o feijão, quanto qualquer outro alimento. A gente, no caso, como já é adulto, já tem nosso paladar formado e tudo mais, a gente é muito apegado às nossas raízes, né, no sul. Então, é difícil da gente pegar e mudar totalmente agora para uma nova cultura, né? O meu filho que está na escola, ele tem uma dificuldade em relação à alimentação. Foi ontem que também ele disse que não gostou do almoço, tem um outro dia também que disse que não gostou. Ele tem uma dificuldade maior. A minha menina, na quinta, não. Tipo, ela come de tudo. Ah, hoje tinha batata, hoje tinha purê de batata, hoje tinha sopa, hoje tinha ervilha, hoje tinha cenoura e come. Apfelmus, tem muita apfelmus, ela gosta, adora apfelmus, come na escola. Então, assim, ó, ela vai acabar incorporando no dia a dia dela essa alimentação alemã, realmente, né? Coisa que a gente não acontece mais, a gente já tem o nosso paladar formado.
a nossos gostos e preferências, né? Mas a gente encontra produtos de altíssima qualidade. E eu digo assim, ó, eu não sei como é que é nas outras regiões do Brasil. Na região sul onde a gente morava, muitas vezes a marca do mercado era associada a uma baixa qualidade. Era um produto mais em conta, mas, em contrapartida, tinha uma qualidade menor. Aqui todos os produtos são qualidade, inclusive a marca do mercado. Tipo, tem a Kaufland, tem o Lidl, Audi, Aldi, enfim, Rewe. Hum. Então, eles têm esses produtos da marca do mercado que são de boa qualidade, não perdem nada para os outros produtos de marca, entre aspas, né? Tu pode comprar os dois, assim, tu vê que eles são muito bons. O feijão, eu digo feijão porque nós comprava feijão tipo um e muitas vezes achava pedrinhas no feijão. E aqui é limpíssimo, limpíssimo, tipo, não tem nada no feijão além de feijão. É sério, a gente dá risada, mas tipo, é uma coisa real que Mas eu estou acontece, brincando sabe? que a sua filha tem, um dia tem batata cozida, outro dia tem purê de batata, outro dia tem Bratkartoffel, aí o outro dia É bem isso tem daí. batata, e tudo bem. Só que tu tem que ver ela falando, tipo, aí a gente pergunta, o que tu comeu hoje? Aí ela fala, só que ela fala, geralmente ela fala em alemão. A gente também pergunta para ela em alemão, né? Was, was hast du heute gegessen? E ela responde perfeitamente em alemão. Algumas coisas ela tem dificuldade. Tem macarrão também. Nudeln und Soße. Ela tem dificuldade, às vezes, de falar em português, inclusive. Porque ela tá falando tanto em alemão. Tinha coisas que aí ela ligava para minha mãe, ligava para minha sogra, chamada de vídeo, e falava, principalmente para minha mãe, né, que é uma pessoa de mais idade. E ela, a gente comeu cartoffel hoje e tudo mais. E eu, meu, fala em português com a tua avó não entende. Mas eu tô falando em português. Não, ela tá falando em alemão. Aí, né? Mas, enfim, é coisa que acontece. Eu tenho uma Eles têm pergunta, vários Tiago. postos. Tiago, uma pergunta ainda sobre quando você se candidatou ao hospital, ou, né, nas entrevistas, eles perguntaram, talvez para você, que área que você prefere trabalhar ou pretende trabalhar no futuro, alguma coisa assim? Sim, me perguntaram onde que eu trabalhava. Eu falei que eu trabalhava com urgência e emergência. Eu Uhum. trabalhava nas duas noites, então eu tinha bastante experiência nessa área. E perguntaram, no caso, qual que era a área de preferência. E depois me perguntaram se eu tinha interesse em trabalhar em UTI. Eu disse que sim, que eu tinha, né? Mas talvez no primeiro momento para mim não fosse o ideal, porque não era a minha rotina, apesar de conhecer o rotina de UTI e tudo mais, eu acho que seria um desafio bem grande. Mas eu tenho colegas meus que vieram para UTI, diretamente para UTI, e se deram muito bem. Mas sim, eles perguntaram qual era a minha área de interesse e falaram que era o hospital cardiológico, enfim, e sobre o coração artificial, perguntaram se eu conhecia, eu disse que sim. Por coincidência, eu já tinha trabalhado com o LVAD, né, em Porto Alegre. Nós tinha quatro pacientes, no caso, enquanto aqui a gente tem uma estação com 16 pacientes, né? E se tem mais pacientes espalhados pela Alemanha com coração artificial, se chega alguém ali, a gente deixa ele numa sala de espera, com toda equipada, né, até conseguir vagar um leito para poder acomodar ele, seja dando alta para um paciente para unidade aberta, né, para poder, ou mesmo, enfim, né, liberando o paciente que consegue ter alta para casa. Ou para reabilitação, aqui é muito comum eles ir para reabilitação, né? Aí, Então, gente, mais perguntas? Eu tenho mais uma pergunta. por favor. Sobre a prática em si da enfermagem, né? Comparado ao Brasil, que o técnico de enfermagem tem atribuição, o enfermeiro tem atribuições mais específicas, por exemplo, como uma coleta de gasometria, uma Sim, punção de jugular, por exemplo, ou, por exemplo, um pique, quando se faz uma especialização específica. Como que claro. funcionam essas atribuições na Alemanha? No seu caso, trabalha na Eu já te semi-intensiva e respondo, tendencia a essas práticas também. sim, já te respondo, Misael. Só uma dúvida. Tu já Uhum. trabalha na área? Tem experiência com enfermagem? Trabalho na área. Eu trabalho atualmente com urgência e emergência, mas já trabalhei com UTI. Sim. O que acontece?
Aqui não existe técnico de enfermagem. O enfermeiro faz Uhum, tudo. Ele dá o sim. atendimento completo para o paciente. No caso, a gente tem os auxiliares da enfermagem, mas Uhum. eles não fazem nenhum tipo de medicação, tá bom? Nem mesmo os comprimidos, eles não dão para o paciente. Eles fazem coisas bem básicas, como higiene e conforto ou verificação de sinais vitais, tá? Então fica tudo a cargo da gente. A gente, que nem acredito que já tenho ouvido falar em algum momento, que a gente perde autonomia aqui. E na verdade, não. A gente tem outras atribuições, no caso, que são mais centradas no paciente. O médico, ele ocupa várias dessas posições em relação ao que a gente fazia. A gente não precisa se preocupar com gasometria, isso é uma atividade médica, no caso. Punção também a gente não se preocupa. Claro, existem exceções. A gente funciona paciente, a gente também funciona paciente, mas não é uma coisa que seja nosso, entendeu? É uma atribuição médica, a punção venosa. Então, urgência e emergência, acredito que é diferente, que é mais liberado. Aqui a gente faz também, mas se a gente não conseguir, a gente não precisa ficar. Eu preciso pegar esse acesso. A gente vai ali, chama o médico, e o médico em nenhum momento vai torcer o nariz ou vai ter cara feia para ele fazer aquela função, porque no fundo ele sabe que ele é dele. A gente trabalha em equipe, no caso, equipe multiprofissional, e funciona muito bem isso. Então, assim, ó, existe um termo que o médico assina que ele nos dá liberdade para fazer certos procedimentos, assim como punção venosa, porque é uma coisa dele. Então, assim, ó, caso a gente faça alguma coisa errada e traga algum dano para o paciente, quem responde é o médico. Não estou dizendo que não tenhamos responsabilidades, temos responsabilidades, mas aqui a medicina, o médico, ele responde muito mais do que no Brasil, porque eu já passei por situações constrangedoras comigo, com meus colegas na UPA, com pacientes, no caso, né? Tipo, consequências graves para o paciente e ser culpa do médico, é culpa da equipe como um todo, mas o médico ter grande parte da culpa e ser respaldado, entende? Por estar fazendo muitos plantões, enfim. E a gente sabe que isso é bem comum no Brasil. Enquanto que aqui na Alemanha a gente sabe que não vai acontecer isso. Existem responsabilidades e todo mundo vai responder. Claro, a gente prima sempre pela qualidade do atendimento ao paciente. A gente vai fazer de tudo para isso, para não deixar lacunas para que o paciente sofra, no caso, de qualquer maneira, qualquer dano, né? Seja por, né, erro, esquecimento, qualquer coisa. Mas a gente sabe que às vezes pode sim acontecer. Nós somos humanos, a gente trabalha com vidas humanas e, e às vezes acontece. Mas, então, voltando à pergunta, eu acho que eu fugi um pouco do assunto. A gente faz higiene e conforto no paciente, a gente aplica medicação. Eu, como trabalhava na semi-intensiva ali, a gente preparava as drogas, a gente auxiliava o médico na passagem de um catéter central ou de uma linha arterial, enfim, montava muita diálise, dependendo do paciente, se tinha algum problema ali para filtração do sangue. Enfim, a gente faz bastante coisa, a gente tem muitas atribuições aqui, mas a gente tem muito respaldo e muita liberdade também. Por exemplo, no Brasil, eu não alterava, nós não podíamos alterar, por exemplo, o gotejo de uma noradrenalina. Aqui a gente tem liberdade para isso. Tipo, a pressão do paciente já está mais alta, eu posso ali e alterar o gotejo da nora. Ah, diminuiu a pressão, eu posso lá e mudar de novo, entende? A gente consegue. Claro, eu não vou fazer algo que, tipo, tá mudando muito ali os sinais do paciente e vou eu mexer nas drogas do paciente sem avisar ir pro médico. Não é essa a questão, entende? A gente é enfermeiro, como eu falei, a gente tem um conhecimento a mais aqui do que eles, e eles também têm, mas pela experiência, no caso, né? A gente tem pelo conhecimento que estudou, eles têm pela prática do dia a dia. Então, se está mudando, alterando muito, com certeza a gente vai chamar o médico. A gente vai falar para ele o que está acontecendo e, independente da situação, ele vai vir. Na minha unidade, nós não tínhamos médico 24 horas. Durante a noite, a gente ficava com o médico da UTI. Então, toda vez que precisasse de alguma coisa mais urgente, nós tínhamos que ligar para o médico da UTI. E muitas vezes eles saem da UTI e vão ali atender a mesma coisa, tranquilamente, sem torcer nariz, sem ficar tipo, falando qualquer coisa. Porque eles sabem porque aquele é o trabalho deles, é para isso que a gente está ali para trabalhar, a gente está ali pelo paciente, então eles vão sair de lá para atender o paciente. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas aqui o regime de plantão funciona em turnos. A gente alterna entre os 3 turnos, manhã, tarde e noite. A gente realmente não vai estar de manhã hoje,
amanhã de tarde, depois de noite e voltar no plantão de tarde. A gente vai ter folgas, enfim. Eles fazem escala para não prejudicar o atendimento ao paciente, mas a gente gira entre eles, entre os 3 turnos, né? Então, de manhã a gente tem banho para fazer, a gente tem cuidados, outros detalhes, tem curativos para fazer. De noite é mais ou menos a manutenção e tentar deixar as coisas o máximo organizadas possível para o próximo dia, para o próximo plantão, no caso, né? Porque, via de regra, os pacientes dormem à noite, pelo menos no meu setor, né? Mas, pelo que eu vi, pelo que eu converso com os outros colegas, outros setores, é basicamente isso, que à noite seria, fora o cuidado do paciente, uma preparação para o dia seguinte, né? Preparamos as curas dos pacientes, ou as medicações separa-se, e, né, repõe material, essas coisas do tipo. Não sei se eu consegui sanar a tua dúvida, Miselos, que eu Sim, acho. conseguiu sanar minha dúvida. Eu fiquei satisfeito com a resposta. Que era essa minha dúvida mesmo, porque eu acompanho alguns vídeos de enfermeiros no YouTube, né? E eles Sim, falam da rotina deles e muitos. E também tem uma questão que é muito interessante, que cada estado tem suas regras, né? Referente à prática da enfermagem. Eles falam sempre que no meu hospital não pode funcionar acesso ao médico. E tem outros hospitais que falam, sim, olha, eu trabalho com hemodiálise, eu consigo funcionar um acesso no paciente, ao trabalho em UTI eu consigo fazer, eu consigo alterar as drogas, a sedação, por exemplo, mas sempre comunicando ali para a equipe médica. A gente vê que tem sim uma diferença e por isso que aproveitei essa oportunidade da entrevista para te perguntar como é que é a sua rotina, né? Uma outra pergunta que eu tenho é só sobre a questão desses plantões. Tem essa rotatividade, mas se você conversar com sua chefia e olha, eu tenho disponibilidade mais para fazer plantão noturno. Se você me escalar mais plantão noturno, menos durante o dia, se é possível essa então, conversa para, né? isso. Porque eu, por exemplo, eu só trabalho à noite e assim, trabalhar durante o dia é uma loucura para mim. Sim, assim, eu não tenho isso daí, só trabalhar à noite aqui. Sinto muito. Já te aviso de antemão. Enfim, tu consegue, no caso, que ele falou, conversar com a chefia. Ah, eu tenho preferência por plantões noturnos. É possível ter mais plantões noturnos? Sim, é possível, mas não tem como, tipo, abnegar aos plantões diurnos, entende? Eu, por exemplo, tenho uma colega ali também que não consegue fazer plantão noturno. Ela trabalhava por últimos 10 anos com venda de equipamentos médicos, né? Ela é enfermeira, enfim, OPME, óptas, próteses e materiais especiais, e trabalhava só com isso, horário comercial, de segunda a sexta-feira, enfim, e não trabalhava à noite, filhos pequenos, enfim, e ela falou, eu não consigo fazer muitos plantões noturnos. Então, ela diminuiu os plantões noturnos dela, assim como tem colegas que fazem mais plantões noturnos, mas não deixam de fazer plantões diurnos, ok? Então, mas em nenhum momento a chefia vai prejudicar, tipo, vou te colocar só de manhã. Porque a gente sabe que eu não sei dos outros setores, mas no meu setor parece que a gente tem uma demanda de trabalho um pouco maior durante a manhã, porque é onde acontecem visitas médicas, a gente tem banho, enfim, tem várias tarefas ali para fazer que acaba desgastando a gente. Tem que acordar mais cedo, enfim, a gente está cedo em casa também, a gente consegue aproveitar muito mais do dia, mas de qualquer forma a gente sabe que tem mais trabalho, entre aspas, né? Então, ela costuma pegar e balancear bem esses horários, assim. Claro, salvo, tipo, eu não posso fazer plantões noturnos por causa dos meus filhos, eu não tenho que fique com meus filhos à noite. Então, assim, ó, ela te tira os plantões noturnos, tu não faz plantões noturnos. Consequentemente, tu vai receber menos. Porque quem tem disponibilidade para todos os horários ganha uma bonificação, entende? Outra coisa muito legal que eu acho é que a gente pode pedir redução de carga horária, com redução, ok, do salário também. Mas isso é possível. No Brasil, a gente nunca conseguiu trabalhar isso. Eu tenho colegas, nossa carga horária é 38,5 horas por semana. Só que como a gente trabalha em regime de escala, tem semanas que a gente trabalha um pouco mais e outras semanas que a gente trabalha um pouco menos. Compensam, no caso. Mas eu posso pedir para trabalhar 30 horas. Eu posso pedir para trabalhar metade da carga horária. E isso é totalmente possível. Sim, eu vou ter prejuízo no salário, sim, eu vou trabalhar menos, consequentemente eu vou ganhar menos. Mas isso é possível, por exemplo, para ganhar uma folga a mais por semana. A gente tem 2 folgas por semana aqui, né? A gente trabalha 5 dias por semana. Claro, com regime de escala, a gente pode trabalhar tipo 7 dias seguidos, 8 dias seguidos e ter mais folgas juntos depois. Mas, por exemplo, uma folga a mais por semana
dava um decréscimo mais ou menos de 200 euros por mês para os colegas que fazem isso. Nós somos brasileiros, a gente é acostumado a trabalhar bastante. Eu acredito que muitos, para nós, não vejam vantagem, mas eles prezam mais pela qualidade de vida. E eu acho que isso é uma coisa importante que a gente deveria trazer também um pouco para nós. A gente sempre foi, não sei os outros lugares, mas no Sul a gente sempre foi acostumado a trabalhar muito. Então, assim, nós tínhamos 2 empregos, enfim, estava sempre fazendo alguma coisa, entende? Para trabalhar um pouco mais, para ter uma qualidade um pouco melhor de vida financeira, né? E aqui eles trabalham, conseguem diminuir a carga horária para trabalhar menos. Ou mesmo para pedir para, eu quero fazer uma pausa no próximo ano e não vou trabalhar, né? Aí, tipo, nós estamos em julho, por exemplo, aí tu sabe que ano que vem tu não vai trabalhar. Tu não vai receber aquele ano. Ok, mas, tipo, depois de uns, tem economia suficiente, depois de um ano, tu consegue pegar, né, trabalho, né, vou tirar um ano descansando, ou 6 meses, ou 3 meses, não importa, sabe? Tu consegue retornar para o teu trabalho e seguir trabalhando normal. É um direito nosso isso aqui. Tipo, coisa que no Brasil, a maioria dos lugares, a gente não tinha nem perspectiva de algo parecido. Bom, Tiago, Muito super bom. obrigada. O Werner Olha acho o que que eu quer achei. mostrar uma foto aqui para a gente Olha que finalizar. achei. Olha que lembra Nós dessa? estávamos na Alemanha no dia que o Tiago foi. Ah, foi o dia que eu fui homenageado da prova. Oh, ele foi Isso. homenageado aqui, ó. Nós estávamos Sim, na Alemanha esse dia. bem legal. Nossa. É, o Breno tá aqui do lado. Olha ele aqui Aí, ó, no meio das do meu lado, meninas todas, quase. sim, Né? do meu lado direito Sim. está uma colega do Brasil. As duas meninas são do Brasil, à minha direita. À minha esquerda tinha a outra colega também do Brasil. Nossa, que legal. Faz tempo isso, hein? Eu lembro Oh, desse faz dia. seis, faz meio ano, né? 6 meses. É, foi Foi em fevereiro. março. É, acho que foi março. Início de Foi início março. de março. É, Sim, início. eu lembro. Então, Para mim era final de exatamente. fevereiro, já nem me lembrava. Mas, Né? Tiago, muito, muito obrigada por você estar aqui com a gente. É, Eu que e agradeço a muito obrigada oportunidade. por tirar essas dúvidas de todo mundo. Obrigada por todos que participaram. A gente vai colocar esse bate-papo na internet, no nosso grupo VIP lá de enfermeiros, talvez amanhã ou no máximo domingo. Obrigada a Tá, Fernando. todos. Espero que a gente tenha tirado um pouco da dúvida de vocês. Isso acho que nunca vai ser por completo, né, Tiago? Não, assim, a gente sempre com a cabeça muito cheia de coisas. Será que é real mesmo? Como é que funciona? Enfim, se eu vou conseguir me comunicar, se eu vou conseguir atender os pacientes. Eu, ainda dependendo do paciente, principalmente para ter customizado, eu tenho uma dificuldade maior de entender o que eles falam, mas é possível, a gente pede repetir, a gente fala devagar, a gente pede falar devagar e a gente consegue fazer. Obrigada, Tiago. Um beijo. Agora, boa Obrigado. noite para você mesmo, porque agora Para já são nós é noite nove aqui. horas aí, nove né? horas da noite já. E a gente tem que parar, porque senão a gente vai começar a fazer barulho. Você vai estar conversando. Ah, sim. Quero que você ganhe multa. Obrigado. Beijo, Ok. Tiago. Uma boa noite para Tchau, vocês. Abraço, todo Obrigado mundo. Diago. pela Muito Tudo de oportunidade. bom. obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Muito bom, né?